Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 10, do verso 21 ao verso 23. Você vai ver que essa aqui é a nona praga. A nona praga das 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito. Mas essa para mim tem um detalhe muito interessante de todas as outras. E é esse detalhe que eu quero trabalhar junto com os irmãos e a gente se edificar mutuamente na palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Presta atenção agora. Todavia, o que é que tinha na casa do povo de Deus? Havia treva em todo o Egito. Mas na casa do povo de Deus tinha. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Isso sempre me chamou a atenção na Bíblia. O Egito em trevas, mas a casa do povo de Deus com luz. É notória a diferença. Como é que uma praga derramada sobre um país inteiro atinge uma sociedade inteira pagã, mas não atinge o povo de Deus? Havia trevas com uma densidade tão grande que as pessoas não se enxergavam, não conseguiam sair do lugar. Mas quando o Egito olhava para o arraial do povo de Israel, via luz. Isso não quer dizer alguma coisa? Isso não tem um significado interessante? De como às vezes o povo de Deus, embora rodeado de densas trevas, num mundo perdido, cuja palavra diz que o mundo jaz no maligno, maligno que cegou o entendimento do homem para que não pudesse conhecer e ver a verdade do Evangelho. Mas na casa de quem serve a Deus, luz. Você serve a Deus? Amém? Então na sua casa tem que ter luz. Na sua casa tem que ter algo que ilumina. Eu estava refletindo um pouco hoje à tarde, pensando quais são as coisas ou quais são os ensinamentos, os fundamentos da palavra de Deus que pode manter a luz da minha casa acesa com relação a questões espirituais. Quais são os níveis de relacionamento e aprofundamento de princípios da palavra de Deus que mantém a luz acesa dentro da minha família? E eu fiquei pensando, falei assim: Deus, nós estamos vivendo um tempo de extremo ataque a essa instituição chamada família, que foi criado por Deus antes de Deus criar a igreja. Estava falando isso hoje pela manhã. A família existe antes da igreja. Deus criou a família antes de criar a igreja. Deus criou o casamento antes de criar qualquer junção de pessoas. Deus criou a família como algo principal, onde Ele revela como Ele se relaciona com os seus, como Ele pretende e como Ele estabelece uma linha de relacionamento profunda com os seus. A família é o primeiro referencial de Deus. Não é a igreja, é a família. De forma que a grande questão sobre tudo isso é que a minha casa e a sua casa é o primeiro posto avançado do reino de Deus no meio da sociedade. É o primeiro posto avançado do reino de Deus no meio de uma sociedade doente.
Estava citando hoje um sacerdote chamado Jean Vanier, que dizia o seguinte: a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica no meio de uma sociedade doente. Porque as respostas que a igreja pode dar à sociedade, nenhuma ferramenta humana pode dar. As respostas que a igreja pode dar ao mundo perdido, nenhuma outra ferramenta pode dar. A igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você. Sua casa é minha casa, é um posto avançado da igreja, é um posto avançado do reino, é um posto de referência do reino, sobretudo quando essa referência ilumina o lugar onde se reside. Onde é que eu começo a pregar primeiro que Deus é graça, que Deus é amor, que Deus existe, que Deus é concreto? Aonde eu começo a pregar primeiro? Aonde eu vivo? Eu vivo com a minha família, você vive com a sua família, nós convivemos como igreja. Por isso que este é o grande posto avançado do reino. E eu pensava comigo, Deus, o tempo da vida corre tanto, que a gente não tem tanto tempo para sempre pensar em fazer acertos e consertos no contexto familiar, para que a luz do Senhor brilhe no meio de uma sociedade que está no escuro. Trevas densas, vindo e se perdendo. Jovens, adolescentes, crianças morrendo. 16 toneladas de antidepressivos são ministradas para crianças no Brasil todo ano. 16 toneladas. Quando eu era garoto, não se ouvia falar em depressão infantil. Aliás, eu acho que nem sabia o que é isso. A molecada saía para a rua para brincar e acabou. Hoje, a partir dos 7 anos, as crianças estão tomando antidepressivo e ansiolítico. A partir dos 7. A maior taxa de suicídio no planeta está na faixa de 13 aos 16. Existe um país na Europa que tem o Dia Mundial do Depressivo. Morre cerca de 140 mil pessoas no mundo todo dia. Boa parte dessas pessoas se suicidam. E aí eu fico pensando, nessa treva toda, nessa escuridão toda, que paira sobre todo esse Egito, porque a tipologia bíblica compara o Egito com o mundo. E o povo de Israel com o povo de Deus. E eu fico pensando que em todo esse Egito lá fora, aonde vai se encontrar um referencial de luz para poder enxergar, para poder ver alguma coisa. E eu fico pensando, essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua. Minha casa, sua casa, que serve ao Senhor, tem que ser um referencial de luz aonde você vive e aonde eu vivo. Às vezes a igreja quer ganhar o mundo e você não ganha o vizinho. Às vezes nós queremos ganhar o planeta e esquecemos que do lado das nossas casas precisa de luz. E você é sal da terra e luz do mundo para isso. Juntamente com a sua família. Só que nós não temos tanto tempo para fazer concertos e acertos. Sempre que amanhece o dia, é tempo de concerto e acerto. Numa família que serve a Deus. Porque não existe família perfeita nem no meio do povo de Deus. Nem na Bíblia. Nem na Bíblia. Deus criou a família, o homem e a mulher. Aconteceu a queda do homem. Eva teve um filho, como é que chamava? Como é que chamava, gente? Caim. Depois teve outro filho, como é que chamava? O que aconteceu? Um matou o outro. Depois você vai vendo outras famílias da Bíblia. Vem Abraão e Sara, o caso com Agar.
E vai por aí afora. Vem Davi e a sua família, 4 mulheres, 4 esposas, 20 e poucos filhos. Incesto, morte, assassinato, adultério, mentira na família de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Nem as famílias da Bíblia são perfeitas. Nem as famílias de pastores são perfeitas. Eu sou pastor. A minha família não é perfeita. Porque às vezes você vê o pastor na igreja e a família do pastor, você acha que eles são de um outro nível. Você acha que o pastor atravessa a parede. Entendeu? Não, irmão. É gente que carece de compreensão, que carece de graça, que falha como qualquer outro. Tem filhos imperfeitos como eu tenho. Tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 16. Eu estava falando aqui de manhã. As 2 são lindas, parecem comigo pra caramba. As 2 moças são lindas. E eu fico olhando elas dentro de casa. Eu falei assim, logo, logo vai começar a aparecer cara no portão aqui. Eu vou comprar um revólver para mim. Porque se o cara chegar no portão com a camisa do Corinthians, eu atiro nele lá da sala de casa. Mas eu oro por elas. E falo, Deus, dá a elas um homem melhor do que eu. E ele vai ter que lutar. Porque elas são minhas responsabilidades. Eu as defendo. Eu guardo. Eu luto. Eu amparo. Eu protejo. Porque eu sou o pai. E o cara vai ralar para passar por mim, irmão. Estou te avisando. Eu orei anos para ter minha filha. Porque eu fiz um exame e falou assim, você não vai ter filhos, cara. Um médico amigo de muitos anos. Está um problema sério aí, vai ter que mexer em muita coisa aí, rapaz. Eu falei assim, Deus, eu casei. E quando você casa é uma das coisas proeminentes e a expectativa gerada é que você vai ser pai. Eu orei durante 5 anos. Aí um dia Deus falou, olha, eu vou resolver isso aí, cara. Porque eu sou Deus que faz estéril, mãe de filhos. E Deus me ouviu e eu tive minha primeira filha. Depois eu tive minha segunda filha. Eu falei assim, Deus, pode tapar o ouvido que já deu. Não vou pedir mais não. Agora minha luta e a sua luta é que enquanto o tempo corre, e corrigindo rotas, reparando brechas, levantando muralhas, se revestindo da graça e do Espírito e da palavra de Deus. Esse é o nosso caminho. Você não pode titubear, você não pode esperar para tomar providências sérias na sua família, porque são as pessoas mais importantes da história da sua vida. Quando você casa com uma moça e tira ela da casa dela, é uma aventura, amigo. É uma estrada a percorrer. Às vezes longa. Estradas longas sempre tem às vezes alguns trechos difíceis. E aí você precisa contar com Deus para passar pelos trechos difíceis. Mas você não pode desistir desse projeto de Deus chamado família. E a minha família, a sua família é um projeto pronto de Deus. Então eu não posso esperar coisas se degringolarem para eu tomar providências sérias. Me responsabilizar por responsabilidades intransferíveis na vida da minha família, para que a luz brilhe, mesmo que haja treva em todo o Egito. As famílias que servem a Deus sempre brilham. Sempre.
mesmo que você esteja rodeado de situações extremamente difíceis, famílias que servem a Deus trazem tempero para o mundo. Mas você não pode esperar o tempo passar para tomar as devidas providências, tomar decisões importantes, realinhar o matrimônio, acertar relações pais e filhos. Nós precisamos disso, e precisamos fazer isso enquanto há tempo. Eu me lembro que um tempo atrás, eu assisti uma reportagem de um professor universitário chamado Rand Pausch. Escreveu um livro chamado A Grande Lição. Essa história, inclusive, apareceu na televisão, se não me engano, no Fantástico, há anos atrás. Professor universitário, uma universidade grande nos Estados Unidos, 42 anos, foi fazer um exame de rotina. Sentou na cadeira do médico, exame de rotina. Fez os exames e tal, resultado. O médico chamou e falou assim: amigo, você está com 11 tumores dentro de você. 11. Alguns deles estão no seu fígado. E se você quiser saber o prognóstico, é muito curto. E ele, quando escreveu um livro, A Grande Lição, ele disse o seguinte: eu saí da sala do médico pensando quais são os trechos que eu vou percorrer com o tempo que me resta. Decisões importantes vão ter que ser tomadas, concertos que estão em atraso vão ter que acontecer. E ele disse: eu tenho pouco tempo. Foi chamado para ser paraninfo da turma, que se formou naquele ano. Fez um discurso. Depois foi chamado para dar entrevista nas televisões abertas dos Estados Unidos. E um dia uma repórter perguntou para ele: o senhor não está com raiva de Deus? E ele disse: raiva de Deus? Não. Eu não estou com raiva de Deus. Aliás, eu já tenho plantado coisas de Deus na vida da minha família há muito tempo. Às vezes meu coração dói porque eu não vou ver meus filhos se casarem. Não vou vê-los crescer. Mas enquanto eu estou vivo, eu vou construindo teias, vou construindo estradas, para que meus filhos vivam na presença de Deus. 2 anos depois ele faleceu, mas antes de falecer escreveu um livro chamado A Lição Final. São livros baratinhos, você compra por R$12. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Todo mundo às vezes precisa levar um chacoalhão para lembrar que tem decisões importantes que tem que ser tomadas. Agora deixa eu dizer para você uma coisa essa noite. Não espera levar uma rasteira violenta da vida para começar a acertar o que está errado, amigo. Não espera receber uma notícia difícil para correr atrás de um prejuízo estabelecido. Mas haja de forma que você previna, para não precisar remediar. Porque se você quer resguardar a sua casa, se você quer resguardar os seus filhos, você tem que ser obediente aos princípios da palavra de Deus. E os princípios da palavra de Deus na convivência familiar são claros. Porque eu e você, no século 21, não estamos vivendo uma crise de conhecimento de Bíblia, porque tem Bíblia para tudo que é lugar, meu. Até o Cid Moreira. O senhor não quer ler, põe ele lá. Mas tem Bíblia para tudo que é lado. Tem pregação evangélica para tudo que é buraco. Tem programa evangélico na rádio 24 horas. A gente não está vivendo uma crise de conhecimento. A gente está vivendo uma crise séria de obediência. Deixa eu dizer para você: obedeça ao Senhor e verdadeiramente a sua casa vai triunfar sobre esta terra. Não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter dificuldade, não é que você não vai passar por luta, não é que você não vai ter confronto com o seu marido, com a sua esposa, não é que você vai ter dificuldade com os seus filhos, não é nada disso, mas estabeleça uma linha de obediência, porque quem obedece a Deus é casa na rocha. Amém, irmãos? Uma linha de comunicação viva com Deus, porque a história e o tempo está correndo.
Não para. Entre a data do seu nascimento e a data da sua partida, meu irmão, tem um traço só separando. O que você vai fazer no meio desse caminho é muito sério com relação ao que você vai colher ao longo do tempo. Existe uma semeadura que precisa ser feita numa semente envolvida pela palavra, pelos princípios de Deus. O povo de Israel tinha luz na casa deles, não é porque obedecia, é porque Deus é Deus de graça. O povo de Israel viu o melhor e o pior da ação divina na terra, irmãos. O povo viu o mar se abrir, 10 pragas aconteceram no Egito, sem que uma sequer tocasse na vida deles. Viu o maná cair do céu, mas infelizmente também viu, de uma geração inteira, só 2 pessoas entraram na terra prometida, daquelas que saíram do Egito. De uma geração inteira, que matou profetas, que matou sacerdotes, que perseguiu homens santos de Deus. Viram tudo isso, mas também viram a redenção e a graça. Agora sabe o que eles não viram e nós vimos? O Cristo ressurreto, encarnado, vivendo entre nós, e agora vivendo em nós através do seu Espírito. Isso eles não viram? Nós vimos. E é por causa deste Cristo, que veio com data para morrer, mas também veio com data para ressuscitar dentre os mortos. E é por causa deste Cristo, que veio como cordeiro da primeira vez, entregou sua vida, mas vai voltar. Vai voltar. Não é como cordeiro. A visão do Apocalipse é clara. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Vai voltar sentado num cavalo branco, poderoso. Na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, para buscar a minha família e a sua família, se nós estivermos servindo ao Senhor. Por isso que, deixa eu dizer para você, com relação à sua família, no reino de Deus é tudo primário. Fora da sua família, o reino de Deus se torna uma operacionalidade secundária. Primeiro os seus. A própria palavra diz, através do apóstolo Paulo: olha, aqueles que não cuidam bem da sua casa é pior do que estão de fora. E não adianta você vir para a igreja sem que não haja culto dentro da sua casa. Já dizia um pregador, que eu ainda tenho consideração por ele até hoje, uma coisa muito interessante: se não há culto na vida, não há vida no culto. E sabe onde é que começa o meu culto e o seu? Sabe onde começa? Na nossa casa. Porque o que a gente vem fazer aqui domingo a essa hora é entregar ao Senhor o produto de uma vida na presença dele a semana inteira. O culto é para Ele. Eu e a minha família, a sua família, estamos aqui para dizer: Senhor, obrigado. Viemos aqui entregar o melhor das nossas vidas na Tua presença. Nossa casa. Agora é fato que quando se pensa numa realidade de vida na presença de Deus, a gente vai acertando e consertando coisas extremamente importantes, que tem que ser consertadas a cada dia, para que a casa possa brilhar. Essa história de Randy Pausch me levou a reflexões sobre providências, decisões, direção e escolha. Providências que eu tenho que tomar para que a minha casa continue iluminando. Decisões que eu tenho que tomar para manter as provisões, para que a minha casa continue brilhando. Quero 3 coisas dizer para você. Primeiro, você não pode esquecer quem você é. Eu não gosto de pregação triunfalista, que diz que o crente vence tudo, que o crente ganha tudo, que o crente herda tudo, que o crente vai comer o melhor dessa terra. Deixa eu falar para você uma coisa. O que essa terra tem de melhor?
Outra pergunta. Outros estão dizendo o seguinte: o melhor de Deus está por vir. Você está enganado. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus. Esse é o melhor de Deus na terra. A manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O melhor já veio. Experimentar o melhor de Deus é experimentar a vida com Cristo todo dia. Amém, irmãos? Mas eu sou plenamente convicto de que o crente triunfa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso não tem a ver com vitória toda hora. Isso tem a ver com resistência. É um engano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara abre o peito e vai fazendo coisa que Deus nunca mandou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um contexto de sofrimento. Porque isso é dito, sabe aonde? Em Filipos, na cadeia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso louvar a Deus na cadeia. Posso louvar a Deus no sofrimento. Posso louvar a Deus na escassez. Posso louvar a Deus na dificuldade. Posso louvar a Deus na minha casa quando não tem tudo que eu gostaria. Posso louvar a Deus na minha casa quando as coisas não estão indo bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sofrer as afrontas. Posso sofrer as dificuldades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não se trata de vitória toda hora. Se trata de resistência. Porque senão a gente decora versículos para usar em tempos de crise, sem que esses versículos estejam incorporados nas nossas convicções. Eu chamo isso de fé de papagaio, repete tudo que os outros falam. E não foi isso, e não é isso o contexto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece dentro da minha família, seja qual for o quadro. Por isso que Paulo vai terminar esse texto dentro de um contexto extraordinário. Eu posso passar frio, posso passar fome, posso passar nudez, posso apanhar numa cadeia em Filipos, a minha casa pode estar em crise, há dificuldades de toda sorte, escassez de toda sorte, mas posso todas as coisas, porque quem edifica o lar é o Senhor. Então a gente não é triunfante, a gente não ganha todas, mas você não pode esquecer de quem é. E sabe quem é que nós somos? Vou lembrar você. Assim como Deus tinha zelo com o seu povo no Egito, tem zelo com a sua igreja hoje. 1 de Pedro 2,9, é isso que nós somos. Exatamente isso. 1 de Pedro 2,9, dá para projetar? Quero que você veja esse texto. Alguns já sabem que texto que é. Porém, vós sois geração eleita. Vós sois geração. Nossa, que geração eleita que é essa, irmão? Não é geração de eleitor não, rapaz. Geração eleita. Vós sois. Que mais? Mesmo que haja escuridão no Egito, há luz na geração eleita por Deus. Mesmo, você não pode esquecer quem é, não pode esquecer a quem pertence a sua vida e a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não estamos servindo, pastor. Na minha casa os meus filhos não estão na igreja. Na minha casa o marido não está na igreja. Na minha casa minha esposa não está na igreja. Na minha casa ainda está tudo desorganizado. Tenho servido ao Senhor. Deixa eu dizer para você. Mesmo que você não consiga falar do Evangelho na sua casa, simplesmente viva. A máxima de Francisco de Assis, Francisco da cidade de Assis, era assim: prega o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Faça o mesmo na sua casa. Viva o Evangelho. Deixa a luz de Cristo brilhar em você, dentro da sua casa. Porque às vezes a gente vive numa casa que nem todos servem. Mas viva o Evangelho. Embora você não consiga falar, você consegue viver.
E você vivendo, você também pode interceder. Você pode orar. Porque eles podem impedir você de falar, mas não pode impedir você de interceder. Ninguém pode impedir sua intercessão nem sua oração. E eu vou dizer para você, quando você ora com convicção em Cristo Jesus, cadeias são quebradas, amarras são desfeitas. Quando uma família serve ao Senhor, a palavra escrita em Isaías 51, de 13 a 17, se cumpre, que diz: todos os teus filhos, Isaías 51, de 13 a 17, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, grande será a paz dos teus filhos, nenhuma arma forjada contra vós prevalecerá, toda língua que se levantar contra ti em julgamento, provarás que será ela culpada. Tal será a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço deles, diz o Senhor. Quando uma família vive a palavra de Deus, não há arma que possa destruí-la. Ou o Salmo 91, 9 e 10, que diz: porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, desde que você cumpra a vontade do Senhor e viva a palavra do Senhor. É arma e escudo para aqueles que nele confiam. Vós sois geração eleita, chamados das trevas para a sua e para anunciar a sua grandeza. Família. Então a primeira coisa, não esqueça quem você é. Não esqueça por quem de fato você tem que lutar. Li esse texto de manhã, Neemias 4,14. Neemias 4,14 é o contexto da reconstrução do muro de Jerusalém. Depois da devastação causada pelos babilônicos, a nação de Israel ficou em frangalhos. E todo mundo sabe na história antiga e na história medieval que uma das coisas principais para a proteção de uma nação, para a proteção de um reino, eram as muralhas. E as muralhas de Jerusalém destruídas. Neemias capítulo 4, verso 14, Neemias diz assim: pode pôr. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo do inimigo. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por quem? Seus irmãos? Vou falar para você, escuta. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque grande e temível é o Deus que nós servimos. Não tenha medo. Lute. Lute pelos seus irmãos. Lute pelos seus filhos. Lute por suas esposas. Lute. Não esqueça quem você é. E não esqueça de lutar. Mas hoje, pastor, contra quem lutamos? Lembra de Efésios? Efésios 6,12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra quem está dentro da sua casa. A sua luta não é contra as pessoas que estão lutando contra a sua casa. A sua luta é contra um inimigo sagaz, perigoso, que joga sujo. E se ele atinge a sua família, ele atinge a primal criação de Deus. Você acha que ele tem problema comigo? Não tem problema. O problema dele não é comigo nem com você. O problema dele é com Deus. E cada lar que ele destrói, ele sabe que ele afeta de forma considerável o coração de Deus. Mas cada lar que prevalece na luz afeta considerável a ação dele na sociedade.
E deixa eu dizer para você, a gente já está do lado que já ganhou. Porque se Deus é por nós, e Deus é por mim, Deus é por você, Deus é pela minha casa, Deus é pela sua casa. Por fim, nunca esqueça de quem de fato mantém o seu lar. Estava vendo aqui o ofertório, consagração dos dízimos e ofertas. Deixa eu dizer para você, não caia no engano de achar que é o que você ganha que sustenta a sua casa. Você está enganado. O que você ganha é um meio que Deus está usando para sustentar a sua casa. Porque quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Mas a gente precisa ganhar. Eu estou dizendo para você que o que você ganha é Ele que está dando. Eu estou dizendo para você que quem tem sustentado a sua casa ao longo de todo o tempo da sua existência é Ele. Dono de todo ouro e de toda... eu estou sustentando a minha casa, trabalho numa empresa, ganho um bom salário. Rapaz, Abraão estava sustentando a casa dele, e Deus chegou e falou para ele: é o seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que vai para um lugar que eu vou te mostrar. Já pensou uma coisa dessa, mano? Você está sustentando a sua casa? Deixa eu dizer outra coisa para você. Se o emprego faltar, Deus continua sustentando a sua casa. Tem dinheiro na boca do peixe a hora que Ele quiser. Lembra de Jesus e o imposto? Agora imagina uma coisa dessa. Jesus e o imposto. Vieram questioná-lo: olha, a gente tem que pagar o imposto, seu mestre não paga o imposto? Não paga. Pedro, faz o seguinte, pega um anzol aí, vai lá no Rio Jordão, você vai pegar um peixe, e dentro desse peixe tem moeda. Eu vou pagar o meu, e de quebra vou pagar o seu, porque eu sei que você está duro, vou pagar o seu também. E não é que Pedro vai, joga o anzol, o que sai? O peixe, se ele tem dinheiro na boca do peixe, meu irmão, ele tem plena condição de sustentar você em qualquer tempo da sua vida. Não esqueça de quem mantém o seu lar. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Os obstinados que retardam o seu sono até a noite, acordam antes de amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando eles dormem. Os filhos dos teus servos são herança do Senhor, fruto do ventre é presente de Deus, são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleiteá-los à porta. Flecha como na mão de um valente. Pastor Rafael tem uma flechinha chamada Tito. Um dia essa flecha tem que voar, vai ter que disparar. Retesa o arco, porque um dia a flecha vai ter que ser disparada. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Mesmo que você não acerte o alvo, se você não parar de interceder, se você não parar de cobrir em oração seus filhos, Deus é poderoso para corrigir a rota da flecha em todo o tempo. Deus é poderoso para corrigir a rota da flecha. Não desista dos seus filhos. Nós erramos com eles, não somos perfeitos, mas acerta o erro. Malaquias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: e Elias virá e fará que os pais se retratem com os teus filhos, e que os filhos se convertam aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Deixa eu dizer para você, chega um tempo que a gente tem que soltar. Eu tenho 2 flechas, uma hora eu vou ter que soltar, mas eu estou intercedendo. Falei: Deus, se eu não conseguir acertar o alvo, eu vou orar, porque durante o percurso, eu sei que o Senhor tem poder para fazer que o vento sopre e leve no alvo.
chamado Cristo Jesus, o Rei da Glória, que é o alvo. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. A galeria da fé não tem os homens que lá estão descritos, porque eles não erraram. Sansão está na galeria da fé, Raabe está na galeria da fé, Moisés, Abraão, Davi, não está lá porque não erraram. Eles estão na galeria da fé porque eles não desistiram. Porque eles não desistiram. Se eles não desistiram, não desista. Confia no Senhor. Eu me lembro que, e vou falar isso para encerrar, contar essa história. Existe um pastor, Tony Campolo, é um pastor plantador de igrejas nos Estados Unidos e também faz um trabalho social. Ele levanta casas pré-fabricadas para famílias que não têm casa. E ele estava contando outro dia, falou, eu fui fazer uma pregação num lugar, rapaz, e cheguei na igreja, preguei a palavra de Deus, e depois que eu preguei a palavra de Deus, os presbíteros, o pastor da igreja falou assim, pastor Tony, nós vamos orar pelo senhor tem um bom retorno para casa. Eu disse, muito bem. E aí ele se ajoelhou, os irmãos começaram a orar por ele, e no meio da oração, os irmãos começaram a chamar ele de Jack. Abençoa o Jack, Senhor. Derrama graça sobre o Jack. E ele falou assim, mas meu nome não é Jack, cara. Meu nome é Tony. Só que os irmãos já esqueceram meu nome, acabei de pregar. Abençoa o Jack. Derrama graça sobre ele. Derrama da tua misericórdia sobre ele. Alcança ele. E ele falou assim, rapaz, eu levantei, eu quis perguntar quem é o Jack, mas eu achei melhor não perguntar, porque eu achei que os irmãos tinham trocado o meu nome. Ele entrou no carro, andou um quarteirão, na esquina tinha um rapaz. Aí ele olhou para o rapaz, está indo para onde, amigo? Para tal lugar. Só me dá uma carona? Como é que você chama? Meu nome é Jack. Você está indo para onde? Eu estou deixando a minha família, estou me divorciando e vou tentar uma vida nova. Ele falou assim, onde é que você mora? Eu moro 2 quadras aqui atrás. Senta aí no carro, porque nós vamos voltar na sua casa. E ele voltou na casa do Jack, e a família estava lá dentro. E ele falou assim, eu vou orar. E ele orou aquela noite, e toda aquela casa se converteu ao Senhor. Porque Deus preserva a família. Contei hoje também a história do Jim Cimbala, pastor do tabernáculo do Brooklyn, uma igreja colossal no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos, em Nova York. Começou a igreja com 12 pessoas. Hoje o culto de oração da igreja do Brooklyn, na terça-feira à noite, tem 6.000 pessoas orando ao Senhor. E ele falou assim, a igreja estava crescendo, estava tudo bem, tudo certo. Minha filha se desviou dos caminhos do Senhor. Saiu para a vida. E eu achei que tinha perdido minha filha. Na verdade, eu já tinha dado por perdida. Ela se envolveu com um rapaz viciado em droga. Começou a mexer com tatuagem. Depois foi parar na zona de meretriz. E uma noite no culto de oração de terça-feira, meu coração apertado, comecei a clamar ao Senhor. E veio uma irmãzinha, na minha direção, disse o seguinte, pastor, Deus me deu uma visão, mas eu não entendi nada. Eu vi que aqui na igreja, perto ali do púlpito, tinha uma sala de parto preparada, que uma criança ia nascer. Eu confesso para o Senhor que eu não sei o que isso quer dizer, e também não sei nem o porquê que eu estou contando isso para o Senhor.
E ele foi para casa naquela noite. Por volta das 0h, bateram na porta. Anos depois, ele abre a porta. Quem que estava na porta? Sua filha, em frangalhos, saindo da zona de meretriz, dizendo: pai, eu quero voltar para casa. E ele lembrou da sala de parto. E ele disse: você está nascendo hoje, porque de hoje em diante eu vou interceder e vou cobrir a sua vida até que Deus te restaure. Hoje essa moça é missionária na zona de Meretriz, ganhando moças para o Senhor, renovando vidas, restaurando pessoas. Se eu dizer para você, a minha casa e a sua casa é um posto avançado do reino de Deus. Mesmo que todo o Egito esteja em trevas, na minha casa e na sua casa tem luz. Amém, irmãos? Esse é o recado que eu vim dar para os irmãos essa noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.